No capítulo 4, Os Fundamentos Religiosos da Ascese Intramundana, Weber busca descobrir a relação que existe entre as crenças religiosas e seus reflexos na conduta do indivíduo na vida cotidiana. Os portadores históricos do protestantismo ascético são essencialmente de 4 espécies: o calvinismo, pietismo, metodismo e as seitas nascidas do movimento batista. Todos os movimentos estavam, de certa forma, interligados, e nenhum estava rigorosamente separado das igrejas protestantes não ascéticas. As raízes dogmáticas da moralidade ascética, após lutas terríveis, acabaram se enfraquecendo. Entretanto, a ancoragem original da praxis moral nesses dogmas deixou fortes vestígios na ética não dogmática seguinte. E somente o conhecimento daqueles conteúdos das ideias primordiais que vai permitir que se compreenda o modo como aquela moralidade praticada se pretendia a ideia de um outro mundo, a ideia que se predominava. O homem de então andava preocupado com dogmas aparentemente abstratos, numa medida que, por sua vez, só se torna compreensível quando identificamos sua conexão com interesses religiosos práticos. É inevitável o desvio por algumas considerações dogmáticas, desvios que o leitor, pouco habituado à teologia, com certeza, as considere tão penosos quanto precipitados e superficiais podem parecer para o estudioso de teologia. E só podemos fazê-los apresentando as ideias religiosas com a consciência lógica de um tipo ideal, que raramente se deixa encontrar na realidade histórica. O calvinismo foi a fé em torno da qual se moveram as grandes lutas políticas e culturais dos séculos XVI e XVII nos países capitalistas mais desenvolvidos. No calvinismo, a predestinação é o seu característico dogma. Weber debatia se esse dogma era o mais essencial da Igreja Reformada ou se era uma tendência. O dogma da predestinação foi o primeiro ponto do calvinismo a ser considerado um perigo para o Estado e combatido pelas autoridades. Afinal, o que é predestinação? A predestinação é o dogma, segundo João Calvino, na qual Deus escolhe quem receberá a condenação eterna e quem terá a salvação. E não havia nenhum meio que proporcionasse a graça divina a quem Deus houvesse decidido negá-la. Lutero demonstrou a mais firme convicção que era um misterioso decreto de Deus, fonte absolutamente única e inexplicável de seu estado de graça religioso. Mais tarde, ele não chegou a abandonar formalmente essa ideia, só que ela deixou de ocupar posição central em sua obra. Exatamente ao contrário foi o processo em Calvino, com o sensível aumento da significação dessa doutrina ao longo de suas polêmicas com alguns adversários em matéria de dogma. Tal significação cresce à medida que aumenta a sua coerência conceitual na direção de seu interesse religioso, focalizando unicamente em Deus, não nos seres humanos. Dessa forma, para os puritanos calvinistas, todos os seres humanos estão predestinados. Mas como saber se eu estou ou não predestinado a ir para o céu ou para o inferno? Tem muitas formas. Pode-se citar 2 principais. Uma delas é saber se você resiste ao pecado. Se sim, você é uma pessoa predestinada a ir para o céu. Outra forma é se você tem sucesso no seu trabalho. Ou seja, se você trabalha e por meio do seu mérito e esforço se enriquece, você tem a graça divina. E essa é a primeira vez que se estabelece o sucesso econômico, o acúmulo de riquezas e a graça divina. Então, abandona-se a ideia de que Deus quer você sempre pobre e viver uma vida simples, você será considerado uma pessoa boa que irá para o céu. O isolamento íntimo do ser humano em relação a Deus explica a posição absolutamente negativa do puritanismo perante todos os elementos de ordem sensorial e sentimental na cultura e na religiosidade subjetiva. Isso quer dizer que os puritanos julgam a questão social algo inútil à salvação, porque acaba estimulando as ilusões do sentimento e por isso fica explicada a recusa em princípio de toda a cultura dos sentimentos em geral. Weber dizia que a superioridade do calvinismo na organização social é resultado daquela conotação específica do amor ao próximo que o cristão deve ter assumido sob a pressão do isolamento interior do indivíduo exercida pela fé calvinista. Diz também
que o mundo está destinado a apenas servir à autoglorificação a Deus. E o cristão existe apenas para fazer crescer no imundo a glória de Deus, cumprindo de sua parte os mandamentos dele. Mas Deus quer do cristão uma obra social, ou seja, sua atitude, sua atuação perante a sociedade, ele quer que seja uma confirmação social da vida que se faça conforme seus mandamentos e seja endireitada de forma a corresponder a esse fim. O pietismo. O pietismo nasceu de um movimento da Inglaterra e Holanda. Foi se separando gradativamente do calvinismo até que ao final do século XVII foi absorvido pelo luteranismo. E o traço comum a todo o pietismo era saborear, já nesse mundo, em ascese intensificada, a comunhão com Deus e sua bem-aventurança. Segundo Weber, sua base religiosa era voltada para a ética vocacional, e os pietistas estavam convencidos que o próprio Deus abençoava seus escolhidos com sucesso no trabalho. Dessa forma, o movimento buscava um controle mais ascético, mais santificado da conduta de vocação do indivíduo no meio trabalhista. Dessa forma, ainda para Weber, o efeito prático dos princípios pietistas resumia-se pura e simplesmente a um controle ascético ainda mais restrito da conduta de vida na profissão, com o embasamento religioso da moralidade profissional. Enquanto esse movimento se manteve no seio da Igreja Reformada Calvinista, fica impossível traçar, segundo Weber, uma fronteira nítida entre os calvinistas que adotavam o pietismo e os calvinistas que não se baseavam no pietismo. Fundada em 1617 por John Smith, a seita batista adaptou algumas ideias do anabatismo, vinda dos menonitas com menos radicalismo. Os anabatistas levaram ao extremo a proibição do batismo das crianças, daí o nome ser anabatismo, negação do batismo. Também levaram o igualitarismo ao extremo, propondo um comunismo de bens muitos anos antes de Marx e Engels. Embora haja afinidades doutrinárias, os batistas divergem em muitos pontos dos anabatistas e não devem ser confundidos com estes. O anabatismo foi um movimento religioso protestante radical do período da Reforma Protestante do século XVI na Europa, caracterizada pela discordância das reformas realizadas por Lutero. Ele basicamente reivindicava a separação entre igreja e Estado, a não aceitação do batismo infantil e pregava o próprio afastamento e isolamento da sociedade de modo pacífico. O metodismo. O metodismo surgiu em meados do século XVIII no seio da Igreja Estatal da Inglaterra, com intenção, segundo seus fundadores, de não formar uma nova igreja, mas sim um novo departamento do espírito ascético dentro da antiga. Mas ao ser levado para a América e com seu desenvolvimento, ele se separou da Igreja Anglicana. As obras, segundo Weber, do metodismo, não são a causa real do estado de graça, mas apenas a causa do conhecimento desse estado, e mesmo isso com a condição de que elas sejam realizadas exclusivamente para a glória de Deus. Ou seja, é como se as atitudes de todas as pessoas que estejam dentro do metodismo, a causa real dessas obras não seja o estado de graça, mas assim apenas o conhecimento para esse estado. E mesmo assim, se essas atitudes, se essas obras sejam exclusivamente realizadas para atingir a glória de Deus. Segundo Weber, o metodismo aparece como uma construção apoiada em estruturas éticas tão falhas quanto o pietismo. Também para ele, a ambição por uma vida superior, por uma segunda bênção, ou seja, além de uma pessoa ter a salvação, ela possui também um poder aquisitivo elevado, funcionou como uma espécie de substituto da doutrina de predestinação, e a prática de sua ética orientou-se pela do cristianismo reformado. Dessa forma, o metodismo defende a santificação e o trabalho como uma forma de confirmar a vocação do indivíduo no meio trabalhista.